conversou agora? Vamos explicar, fazer um resumo do que a gente conversou. Não, vamos voltar. Então vai lá. Galera, nós abordamos ontem uma família, eu e o Martim, Marcos e Ângela, eles toparam falar com a gente. A gente vai encontrar com eles, com todo o grupo na quinta-feira, para a gente discutir assim as necessidades. Eles já explicaram bastante coisa da vida deles e quinta-feira a gente vai se encontrar com eles para pôr em ação assim a nossa ideia. E o que vocês fizeram? Conta a história da esfirra lá, a experiência. Bom, nós chegamos lá por volta de 11h30 e ficamos mais ou menos uma hora conversando com eles lá. Eles contaram assim que o Marcos está na rua há 6 meses, mas ele já é oriundo da rua. Ele já viveu... Quantos anos tem? O Marcos tem 50 anos. A mulher dele? A mulher dele eu não lembro da idade. Quem tava conversando com ela era o Martim. Mas por volta disso, ela também é uma senhora já. E eles toparam na boa de conversar, de explicar os pontos. Eles falaram que isso pode até ajudar eles. Engraçado que no final ela falou assim que ela gostaria de uma casa. A gente falou assim, pô, no que a gente puder ajudar, a gente vai tentar. Ela falou assim, eu quero uma casa. Aí depois eles vieram falar assim, o que na verdade interessa pra eles, o que seria interessante pra eles era eles arrumarem, tipo assim, uma pessoa que tem um sítio pra eles cuidarem. Caseiros. Nossa, boa. Tipo assim, eles Tem não escola, a gente podia ver isso. Tem escola pública que tem caseiro. Nossa, Eles- tem tanta gente precisando de um caseiro aí. Olha, eles não precisam. Eles precisam assim de um salário, lógico, mas assim, eles estão dispostos a trabalhar, né? Eu acho que é interessante para eles isso, se a gente puder conseguir também uma pessoa que tem um sítio assim que não tenha caseiro ainda, que possa. E conta a história lá, como foi aí, a história de levar a esfirra pra eles, como eles reagiram. No final, depois que a gente se despediu deles, a gente indo embora, eu e o Martim, a gente pensou assim, pô, será que eles já jantaram? Aí a gente teve uma ideia de ir no mercado, mas os mercados estavam todos fechados, a gente partiu para um lanche mesmo. A gente comprou algumas esfirras para eles e entregamos lá, eles ficaram bem felizes, assim. Dá pra ver que é um casal, assim, que eles são diferenciados, assim, não são como na maioria dos moradores de rua, assim, arredios, Eles que não sabem têm falar. aquela coisa de ser aquele paradigma. Não, são bem Estruturados, assim. Você dá pra perceber. psicologicamente eles são Já estruturados. tiveram uma estrutura. Já tiveram, tem família, os dois têm família, né? Mas que nem eles mesmos falaram que assim, eles estão na rua por outros motivos, que aí não vem ao caso da gente discutir ou da gente mencionar, se eles não quiserem mencionar, Claro. entendeu? Mas é por outros motivos, e cada um tem seu motivo, né? Nenhuma família é perfeita, a gente pode ver que são problemas familiares, ninguém tem uma família perfeita, e eles acharam por bem morar na rua, acharam melhor morar na rua. E vocês estão quebrando os preconceitos que tinham agora que começou a fazer esse trabalho? Como que tá? Sim, não. Particularmente, assim, digo, de mim eu não tinha preconceito, né? De pessoas assim, eu tenho a situação, né? Mas é uma realidade que a gente fica pensando muito no que a gente vive, né? Sei. A gente reclama de alguma coisinha mínima assim que acontece no nosso dia a dia. E a situação que a gente encontrou ontem lá é até engraçado, assim, meu, porque na hora que eu cheguei lá, que a gente sentiu aquele cheiro assim do cobertor deles, meu, é um cheiro assim, cheiro de coisa molhada, sabe? Então, quer dizer, aquele cobertor deles ali, com certeza eles tomaram chuva, eles não têm onde lavar aquele cobertor, então fica aquele cheiro carregado assim mas são pessoas super humildes, super do bem, gostamos pra caramba de falar com eles. E eles mostraram um respeito muito grande e uma disponibilidade de falar muito grande também. Marcela, Oi. e aí, tem quebrado seus preconceitos? Pra falar a verdade, a respeito assim de moradores de rua, eu nunca tive preconceito com eles. Ao contrário, né? Eu sempre tive dó. Não gosto nem de falar essa palavra dó, que é muito ruim ter dó de ser humano, porque todo mundo tem capacidade. Mas infelizmente a gente sente isso, né? Eu até já participei de um pagode com os moradores de rua. Conta a história da sua mãe, o que sua mãe fez? Minha mãe é o seguinte, a dona Maria de Lourdes, ela vai ver isso. Sabe o que ela fez? Ela anda muito no centro, assim, ela foi num pagode lá no centro, lá pro lado do centro, e encontrou um compositor, um morador de rua mendigo que fazia belas canções. E ela já conhecia ele há algum tempo e ela levou ele para casa.
Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe do céu, você trouxe o Mundinho, e o morador. Porque, tipo assim, a gente vê fora, né? Mas dentro da nossa casa é diferente, a gente não tá acostumado com isso. Mas nem por isso ninguém tratou ele mal, ao contrário, minha mãe fez um churrasco pra ele. Ele dormiu na garagem de casa e depois ele foi embora lá pro centro, seguiu a vida dele. Ele falou que a vida dele ia mudar, né? Que ele ia procurar emprego, ia fazer uma carteira de trabalho. Que bom, né? Às vezes eles precisam só de uma palavra, não é nem esmola, é só uma palavra.